Bom dia, jovem! Seja bem-vindo! Hoje estou aqui para falar sobre apresentações em público. Sei que muita gente fica nervoso quando vai falar em público, mas isso não é motivo para deixar de desenvolver essa habilidade, porque nós precisamos falar em público tanto na faculdade quanto no estágio. Sejam bem-vindos! Clique no aviãozinho e convida os colegas que têm medo de falar em público, que fica nervoso, que esquece de tudo. Convido os colegas porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e que não dá pra fugir, né? Se vocês estudam, você sabe que na faculdade tem que apresentar trabalho, tem que apresentar TCC, e no estágio tem que fazer apresentações. Quem tem emprego sabe que tem que apresentar para cliente, para fornecedor, apresentação interna, tem que impressionar o chefe. Então não tem como fugir, mesmo que vocês não gostem muito, tem que encarar, né? Não é só palestrante, só professor que fala em público, né? Todo mundo precisa desenvolver essa habilidade. Vai falando aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem e qual é a relação de vocês com falar em público. Se vocês têm medo, qual que é a dificuldade, vocês não gostam de fazer slide, ou vocês não gostam de falar para muitas pessoas, ou vocês não gostam de falar para poucas pessoas. Talvez, eu só falo para 500 pessoas, para 5 eu não falo. Vai falando aqui nos comentários qual é a relação de vocês com apresentações, o que vocês acham, o que vocês não acham. Prefere presencial, prefere online, reunião no Google Meet, alguma coisa assim. Vai me falando aí qual é a relação. Conta aí se vocês têm medo. Tem pavor, a Vanessa falou. Vanessa, vamos lá. Vou te dar a letra, tá? Sabia que praticamente todo mundo tem medo de falar em público? Até as pessoas que falam bem têm medo de falar em público. Eu sou professora e às vezes eu não me dou muito bem, tá? Principalmente quando é uma turma nova, quando eu não conheço os alunos, tenho bastante dificuldade. Ou então quando é uma situação diferente, eu tenho uma reunião em inglês, aí eu preciso me preparar mais, preciso me dedicar mais, porque não tô acostumada a falar inglês, né? Olha só, o Geo falou assim: eu fico um pouco nervoso e tento quebrar o gelo com comentários mais leves. Isso de fazer comentários é bem interessante, porque é uma técnica de interagir com a plateia e ver qual é a reação deles, né? E ver o que eles gostam também, isso é bem importante. Muito legal. Tá? Então, eu acho que vocês já entenderam que não tem como escapar. É reunião com colegas, é reunião com professores, reunião com cliente, reunião com fornecedor, tudo isso é muito importante. E às vezes, não é uma plateia gigantesca, assim, tu não tá falando pro Maracanã lotado, mas às vezes é meia dúzia de pessoas e já te deixa nervoso se tu tá sendo o centro das atenções, né? Então, não é porque tu não sabe falar, não é porque tu não entende do assunto, geralmente é porque tu tem medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui hoje pra vocês. Já pega papel e caneta pra anotar. E eu vou deixar o PDF no canal do Telegram, pra quem tá no canal do Telegram. E pra melhorar a situação ainda, pra saber quem tá prestando atenção, no final da live eu vou falar a senha do PDF, tá? E aí com a senha do PDF vocês vão ter acesso a um resumão aqui da live, certo? Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas falar em público, né, comunicação, oratória, todas essas questões estão dentro das soft skills, que a gente talvez não explora tanto na engenharia, porque na faculdade a gente fica mais focado nas hard skills. Mas quando a gente está falando de soft skills, tu pode ler todos os livros, pode fazer todos os cursos possíveis, se tu não praticar, tu não vai aprender. Então, para aprender uma soft skill e comunicação, oratória, tá dentro das soft skills, tu precisa praticar. A primeira vez que tu vai falar em público vai ser um desastre, provavelmente, tá? Provavelmente. Mas tu vai aprendendo, tá? Isso que é o mais legal, isso que vai te permitir melhorar a tua comunicação. Então,
as pessoas que tu admira, aquele professor fala muito bem, aquele político fala muito bem, aquele empresário fala muito bem, começaram gaguejando, começaram ficando nervosos, começaram suando frio, tá? Talvez uns níveis maiores, outros níveis menores, que cada um tem experiências diferentes, tem afinidades diferentes, mas faz parte ter medo, ter nervosismo quando a gente vai falar em público. Porque às vezes não é nem que a gente não preparou bem a apresentação, é porque a gente realmente tem medo do julgamento dos outros, tá? Mas bora praticar. Sabe quando tá escolhendo ali na faculdade quem vai apresentar o trabalho? Não fujam disso, tá? Diz assim, não, eu vou fazer porque eu tenho que melhorar, então é a responsabilidade que eu quero assumir e eu quero melhorar, certo? Vamos lá. Antes da apresentação, o que vocês têm que fazer? Tá? Dica número 1. Vocês têm que estudar o assunto, tá? Não adianta dizer assim, eu vou lá e vou falar o que vier na cabeça na hora. Não, gente, tem que estudar o assunto. Quanto mais vocês tiverem dúvidas sobre o assunto que vocês vão falar, mais inseguros vocês vão ficar, tá? Outra questão. Tem que organizar bem a apresentação de vocês, seja slide, seja um cartaz, não sei, um vídeo, né? Assim, slide é só uma ajuda para a apresentação de vocês. Eu sei que é o mais comum, mas independente de ter slide ou não, independente de, eu vou usar um cartaz. Quer usar um cartaz? Quer usar um cartaz? Pode usar. Mas o importante é estruturar bem todas as informações que te ajudem, não te atrapalhem, porque às vezes tem uns slides tão bagunçados que tu fica assim, nossa, mas eu nem sei o que eu vou falar nisso aqui, tá? Então estrutura bem os slides. Ou a ferramenta que tu utilizar, né, pra falar durante a apresentação. Outra questão, conhecer o público, tá? Digamos assim que tu vai fazer uma apresentação só para professores. Vai ser diferente do que tu vai fazer uma apresentação só para os operários da fábrica lá que tu tá fazendo estágio. Concorda comigo? Me diz aí se faz sentido isso para vocês. Então, vocês têm que adaptar a apresentação para o público de vocês, para saber qual é o nível de conhecimento que eles esperam e que tipo de piadinhas tu pode fazer ou não fazer. E às vezes, e isso depende muito, né? Às vezes, tu quer fazer um comentário ali mais informal, tem ambientes e tem ambientes, né? Então, tem que saber qual é o teu público. Me fala aí se tu já tinha parado para pensar nisso, que tu tem que adaptar a tua apresentação pro teu público. Outra questão também. Às vezes a gente acha que o mundo vai acabar se a gente gaguejar ou se a gente esquecer uma palavra. Não, gente. Presta atenção. Tu não é tão especial assim. Então respira fundo, dá o teu melhor e assim, se tu errar alguma coisa, da próxima vez tu conserta. Ou às vezes dá pra tu consertar até ali mesmo, sabe? As pessoas erram, tá? Então isso é totalmente normal, totalmente humano. Outra coisa que talvez muita gente não pensa é que tem que ensaiar. Se vocês não ensaiam, vocês estão errando. E muita coisa que às vezes a gente erra na apresentação para valer pode ser corrigido se vocês ensaiarem. Só que assim, a apresentação tem que ser de verdade. Tem gente que diz assim, fica lendo os slides deitado na cama. Isso não é ensaiar. Ensaiar é tu ficar de pé com a postura que tu vai apresentar, fazendo os gestos que tu vai apresentar. E, né, claro, às vezes tem apresentação que tu faz sentado, né? Mas enfim, a maioria, né, numa vida sem Covid a gente faz de pé. Então fica de pé, porque a voz sai melhor, porque o peito fica respirando melhor aqui, os pulmões, tá? Então tem mais ar pra falar. Fica de pé, tem um copo de água do lado, porque assim, 5 minutos falando, tu já vai estar com a garganta seca, já vai começar a ficar com dificuldade de falar. Então tem um copo de água do lado, e ensaia como se fosse pra valer, com cronômetro e de preferência grava, tá? De preferência grava, porque às vezes a gente, né, tem dificuldade de perceber os nossos vícios de linguagem, quando a gente fica falando muito né, ou fica um silêncio assim meio fora de contexto. E aí não precisa nem ouvir crítica de outras pessoas. Se tu assistir a tua gravação, tu vai perceber onde estão os teus maiores problemas na hora de falar.
Ou então tem gente que às vezes fica na introdução da apresentação por 60% do tempo. E aí depois tem que correr na parte final da apresentação. Não, então se tu gravar, tu vai perceber, não, eu tenho que dividir melhor meu tempo, tenho que falar menos aqui no começo para não ter que correr lá no final, e assim por diante, tá? Opa! Fala pra mim se vocês estão gostando até agora, se isso tá ajudando vocês, se vocês já tinham pensado nessas dicas. Outra coisa, tá? Quando vocês estiverem falando pra valer, vocês têm que prestar atenção na velocidade da fala de vocês. Não pode falar muito rápido, atropelando as palavras, mas também não pode falar muito devagar, porque senão as pessoas vão ter sono, né? As pessoas já vão perder o interesse. Então tem que encontrar uma velocidade que vai transmitir a tua mensagem e vai continuar fisgando a atenção da tua audiência, né? Outra questão, às vezes a gente acha que quando vai falar em público, principalmente se não tem microfone, tem que gritar. Não necessariamente, tá? Porque assim, se você tiver que gritar, é porque precisa de microfone, tá? O normal é falar um pouco mais alto que a tua conversa, né? Com a tua voz, assim, como se fosse conversando. Mas não é pra gritar, porque senão tu vai ficar sem voz, tá? E isso não é legal. E as pessoas que estão ali perto de ti vão ficar surdas, tá? Então, não gritem, só que também não falem muito baixo, tá, gente? Tem gente que fica falando pra dentro. Não, tem que falar, tá? Tem que jogar essa voz pra fora. Outra coisa, não sejam a mulher do Google Tradutor que fala tudo no mesmo ritmo, tá? Na mesma entonação. Vai dar 5 minutos, o pessoal vai estar dormindo, tá? Então, quando tem uma palavra mais importante, enfatiza essa palavra, muda o jeito que tu vai falar, isso é bem importante. Às vezes, tu vai fazer uma pergunta, né? E tem que mostrar que é uma pergunta, dar essa entonação de pergunta, tá? Tem várias coisas que às vezes tu pode repetir a palavra. Quando a palavra é uma ideia muito chave, repete aquela expressão. Então não seja a mulher do Google Tradutor, tá? Isso é extremamente chato. Ninguém vai prestar atenção no que tu tá falando se tu tá sendo a mulher do Google Tradutor, tá? Preste atenção. Outra coisa, vocês têm que respirar. Não é pra falar como se, tipo, não posso pausar nem um segundo, não posso tomar água, não posso parar pra pensar. E às vezes não é nem tu que precisa parar pra pensar pra lembrar do que tu tá falando. Às vezes a tua plateia precisa refletir, às vezes tu passou uma ideia muito complexa e aí tu dá uns segundinhos ali pra plateia pensar, tá? Pra plateia refletir, assim, tá? Absorver aquela ideia, aí tu continua, sabe? Então não fica com medo, assim, ai, não posso pausar um segundo, tem que sair falando tudo. Nossa, tem que sair falando tudo. Não, gente, não vai dar certo, tá? Então, às vezes tem coisas que é importante tanto pra ti quanto pra plateia fazer pequenas pausas, tá? Não é pra travar e ficar em silêncio, não. Tipo assim, tu jogou uma ideia muito importante, aí tu respira fundo, toma um gole de água e deixa a plateia absorver aquela ideia, tá? E aí tu tá preparado pra seguir adiante a tua apresentação. Outra coisa, que eu já vi muita gente fazendo isso na faculdade. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Cruzar os braços, botar a mão no bolso, ficar mexendo no celular, sabe? Tipo, não, gente, não façam isso, tá? Tipo, eu sei que parece óbvio, mas eu já vi muita gente fazendo isso na faculdade. E não é legal, não pega bem, tá? Tipo, sabe quando às vezes faz a apresentação em dupla, aí tem um lá falando e o outro tá do lado lá com a mão no bolso, ou de braço cruzado, ou mexendo no celular. Não é legal, tá? Não façam isso. É muito importante não fazer isso. E outra coisa também, não fale palavrão. Eu sei que às vezes tem gente que fala isso de maneira natural no dia a dia, mas quando a gente tá no ambiente profissional, e faculdade é ambiente profissional, tá? Não é só estágio e trabalho, enfim. Vocês não podem falar palavrão, gente. É bem estranho falar palavrão, tá? Cuidado com isso. Vocês têm que se policiar. Uma coisa é falar totalmente sem querer, mas outra coisa é não se acostumar a mudar a linguagem de vocês em ambientes de trabalho. Porque assim, talvez tu tá acostumado a falar isso na tua casa,
Mas pega muito mal falar isso na frente do cliente, na frente do professor, na frente do chefe, tá? Então cuidado com os palavrões. E questão de gíria, eu sei que a maioria das gírias a gente não reflete, ainda mais quem só mora num estado do Brasil, quem nunca morou em outro lugar. Mas preste atenção nas gírias, porque às vezes tem uma palavra que significa uma coisa no teu estado e outra coisa no outro estado. E aí, sei lá, às vezes tem um professor que veio do Nordeste e ele se ofendeu, sabe, com alguma coisa que tu falou. Ou às vezes tu tem um cliente que é tipo chileno e aí ele não entendeu aquela gíria e aí ficou um negócio estranho, tá? Então preste atenção no que vocês vão falar. Palavrões é bem mais grave que gíria, tá? Porque gíria às vezes fica até engraçado quando tu explica, mas palavrão não, tá? Preste atenção nisso. Vocês estão gostando? Tá ajudando vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Alguma situação específica, quer contar uma história, deixa aqui nos comentários, tá? Boa tarde, seja bem-vindo. Eu vou deixar gravado depois, pra quem perdeu o início, tá? Outra coisa, não fiquem de costas pra plateia, nunca. E não fiquem lendo os slides. Gente, é horrível isso, sério. É horrível ficar lendo os slides e ficar de costas pra plateia. Os slides estão ali pra te ajudar. Não estão ali pra, tipo, tu ficar lendo os slides. Se é pra ler os slides, tu imprime os slides e dá na mão da plateia, tá? Tipo, uma coisa que talvez vocês não vão entender muito bem agora, mas presta atenção. Eu sei que muita gente na engenharia é tímido. Quem é a estrela da apresentação é tu, não são os slides, sabe? Vocês já assistiram aquele TED, que tem várias palestras famosas e tal? Quem que chama mais atenção? É o palestrante ou são os slides que tem lá no telão? Tenho certeza que é o palestrante, porque só vai lá palestrar no TED quem fala bem, né? E aí o palestrante chama tanta atenção no jeito da voz, no jeito de se movimentar, que as pessoas não lembram direito dos slides, mas sempre tem slide na apresentação do TED, tá? Então, assim, é muito importante vocês chamarem atenção pra vocês, não pros slides, tá? E ficar lendo os slides é extremamente chato. Focar em algo pra não se distrair é no sentido de focar num ponto. Não sei se foi isso, Vanessa, mas assim, uma coisa que já me falaram, que é assim, tu pega e foca lá no fundo da parede. Isso é chato porque todo mundo vai perceber que tu não tá olhando pra plateia, que tu tá olhando pro uma janela, entendeu? Alguma coisa assim, tá? Então assim, eu tenho vergonha de olhar no olho da pessoa. Então tu pega e olha aqui, ó, no meio da sobrancelha, ou tipo, quem tem óculos, né? Aqui na pontezinha do óculos, porque não vai parecer que tu tá olhando pro nada, tá? E aí assim, eu tenho vergonha de olhar no olho da pessoa, então olha aqui, ó, no meio da sobrancelha ou na pontezinha do óculos. Só que não olha só pra uma pessoa, porque é estranho também. Então vai trocando as pessoas ao longo da tua fala, tá? Tipo, porque se tu fica olhando só pra uma pessoa, eu vou olhar pra minha mãe porque eu confio na minha mãe, tá? Tipo, não, vai ficar estranho porque os outros vão se sentir excluídos. Então tu fala algumas frases e troca de pessoa, tá? Vai trocando isso. Entendeu, Vanessa? Acho que essa dica de olhar ou no meio do óculos ou aqui entre as sobrancelhas, pra quem não tem óculos, é bem melhor do que olhar pra um ponto na parede, tá? Porque, ou enfim, um quadro, alguma coisa assim, porque as pessoas vão ver que tu não tá olhando pra elas. E talvez no início não percebam, mas aos poucos elas vão perceber, tá? Outra coisa, questão de linguagem não verbal, né? A gente já falou de olhar pra pessoa, ou pelo menos fingir que tá olhando pra pessoa, se tu tem muita vergonha. E, assim, sorrir é importante, né? Claro, tu não vai falar num negócio extremamente triste, uma situação muito pesada sorrindo, né? Mas, em geral, a gente consegue sorrir nas apresentações e isso mostra que a gente é muito mais acolhedora. E outra coisa, a questão de gestos, tá? Eu sou descendente de italiano, então eu mexo muito as mãos. Mas às vezes tem alguns gestos que podem ser um pouco ofensivos ou que estão chamando mais atenção do que a tua fala. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? O jeito que tu fica de pé, né? Não vai, já falei de não ficar de braços cruzados, mas por exemplo, né?
Não fica se fechando, assim, tem gente que fica, tipo, muito encolhido. Não é legal, tá? Então cuida da linguagem não verbal, que é muito importante, né? Que a gente falou do TED, tem vários TEDs falando sobre linguagem não verbal, né? Então isso é bem importante. Outra coisa, presta atenção no tempo de apresentação. Normalmente tem um tempo de apresentação. O trabalho de faculdade é 5, 10 minutos, TCC é 15, 20 minutos. Às vezes, não me falaram o tempo, então pergunta. Quem às vezes te chamou para apresentar, não falou o tempo. Tu fala assim, eu tenho quanto tempo para apresentar? Daí a pessoa vai falar meia hora, 1 hora. Então assim, não passa desse tempo. Às vezes tem uns minutinhos a mais de tolerância ou a menos e tal, mas assim, não passa desse tempo. E às vezes tu é a pessoa que organizou o evento. Aí tu vai chegar e vai falar assim, olha, eu vou, antes de começar a tua apresentação, tu já fala assim, eu vou falar por meia hora e depois a gente vai ter 15 minutos de dúvidas. E tu seja fiel a isso, porque senão as pessoas ficam assim, meu Deus, essa pessoa não para de falar, até que horas eu vou ficar aqui, tá? Então, tem coisas que tu tem que avisar já no início e tu tem que ser fiel a isso, tá? Ao que tu falou de apresentação. Uma aula vai ter o horário, né, que começa, o horário que termina. Então tu não vai ficar assim, falando, a aula é de 2 horas, tu vai falar meia hora e vai mandar os alunos para casa. Não. Ou a aula é de 2 horas e tu segura os alunos lá 3 horas. Isso é horrível, tá? Então respeita o tempo de apresentação. E eu já falei da água, tá? Porque a água é bem importante para não deixar a garganta seca, que daqui a pouco a tua voz vai estar horrível. E quem fala muito, né? Quem é professor, enfim, sei lá, radialista, que fala todos os dias, a garganta, acaba em uma semana, tu já tá sem voz, tá? Então, muita água, gente. Outra coisa da água, que essa dica vocês têm que anotar, é a questão que às vezes deu um branco, assim, ó. Faz o quê? Toma um golinho de água e finge que tu tá só tomando água, mas na verdade tu tá tentando lembrar do que tu tinha que falar. Ou às vezes, né, no final que tem perguntas, né, principalmente quando é TCC, alguma coisa assim, que tu fica nervoso com a banca, alguém faz uma pergunta difícil e tu pensa, tá, eu tenho que elaborar a resposta. Pra tu não ficar expondo esse nervosismo, toma um golinho de água, tá? E aí tu vai fingir que tá tudo bem. Ninguém vai perceber, tá? É sério, gente, ninguém vai perceber, tá? Bom, já que a gente falou de perguntas depois da apresentação, tem muita gente que fica morrendo de medo, tá? Às vezes é trabalho da faculdade que tu vai apresentar, daí acabou a apresentação, o professor faz umas perguntas e tal. Ou TCC, ou enfim, se é uma reunião com clientes, com o chefe, sempre vai ter algum momento de pergunta no final. É bem estranho não ter momento de pergunta no final, né? E o que vocês podem fazer, tá? Quando é uma apresentação de um trabalho na faculdade ou no estágio e tal, geralmente é mais informal mesmo, não tem tanta pressão, mas tem as perguntas, tá? Então, assim, responde. Se tu não sabe responder, diz que tu não sabe, diz que tu vai pesquisar, não tem vergonha nenhuma disso, tá? O que acontece é que muita gente fica inventando resposta, fica querendo bancar o esperto. Não, responde. E se tu não sabe, diz que tu não sabe, diz que tu vai pesquisar depois. Isso é absolutamente normal e não tem problema fazer isso, tá? É muito mais feio tu dar uma resposta errada só pra querer bancar o esperto, tá? Que aí, dependendo de quem estiver te fazendo uma pergunta, vai te derrubar depois, tá? E a questão, assim, de banca de TCC, eu sei que é um pouco mais complicado e faz sentido, né? Porque essas perguntas aí dos professores são mais protocolares. E tem que ter isso, é normal ter essa discussão depois da apresentação. Mas o que vocês podem fazer, tá? Ouça com atenção e ouça absorvendo o que eles estão te perguntando. Não fica tentando já responder, sabe, na tua cabeça, não, presta atenção. E às vezes, quem já assistiu banca de TCC sabe que às vezes eles nem estão fazendo pergunta, eles estão só querendo discutir o assunto, só querendo fazer uma observação. Então presta atenção o que é uma observação e o que realmente é uma pergunta, tá? E aí tu pode anotar, normalmente o pessoal tá anotando, né? Durante o TCC, vou anotar aqui, professor, para não esquecer depois dessa tua observação. E aí, enquanto tu tá anotando, tu já vai pensando na resposta, tá?
E não fica levando pro lado pessoal. Tem muita gente que assim, o professor fez uma pergunta difícil. O professor não gostou do meu trabalho. O professor não foi com a minha cara. Nossa, tipo, o meu trabalho tá horrível. Não, gente, assim, o professor tá ali só fazendo o trabalho deles, tá? Porque eles têm que falar isso, têm que fazer perguntas na banca, tá? Então não leva pro lado pessoal. E de novo, se tu não sabe, não fica chorando, não, sabe, fica implorando pro orientador intervir. Não, tá? Tipo, só diz que tu não sabe, entendeu? E aí, isso é absolutamente normal. Fala assim, não, eu não abordei isso no meu trabalho. Não faz parte do meu trabalho, tá, gente? É muito melhor do que sair brigando ou querendo, tipo, se desesperar, ou enfim, e muito menos inventar uma resposta que não existe, tá? Ajudei vocês. Eu vou falar aqui uma coisa para terminar sobre slides, mas eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, o que vocês aprenderam. Manda aqui alguma pergunta. Qual foi o principal insight que vocês tiveram aqui nessa live? Me fala aqui para eu saber que vocês gostaram. Tá? Que bom que tu gostou, Vanessa. A questão assim, de slides. Eu vou falar aqui para encerrar a questão de slides. Muita gente pega aqueles modelos prontos do PowerPoint, não sei o que, e vai jogando um monte de informação, sabe? Não, gente, assim, tem que ter um bom senso estético para fazer os slides. E é muito melhor começar a fazer os slides ou abrindo o Word, escrever tuas ideias aí, ou pegando um papel e caneta mesmo e rascunhando os slides ali, tá? Porque quando tu começa a jogar as informações direto no PowerPoint ou no Google Slides, na ferramenta que tu vai usar para fazer os slides, a chance de tu poluir demais aquilo ali é gigante, tá? Então tu tem que ter um bom senso estético de layout e tal. E é muito melhor quando tu organiza no papel. Aí tu pensa assim, olha só, para introdução eu vou usar tantos slides, e aí eu tenho 4 ideias chaves, eu vou separar aqui e organizar elas nesses slides. Para o desenvolvimento, eu acho que eu vou usar uns 10 slides. Então eu consigo separar todas as minhas informações e distribuir elas de uma maneira muito mais organizada se vocês fizerem isso no papel ou no Word, alguma coisa assim. Porque às vezes tu fica até confuso ali no PowerPoint se tu começa já organizando a tua apresentação no PowerPoint. Não, então tem que ter um planejamento, tá? E a questão assim de inspirações. Olha só, vocês já viram aquelas apresentações da Apple, do Google, da Tesla, quando eles fazem lançamentos e tal? Os slides, eles nem chamam muita atenção assim, porque eles são simples. Às vezes é uma foto e aí uma frase, sabe? Porque realmente quem tá ali é o apresentador para chamar atenção. As apresentações do TED também vocês podem usar como inspiração. Isso é muito importante, tá? E para vocês verem esse tipo de orientação nos slides, assim, vocês verem que não é para encher de texto, sabe? Muito texto, assim, gente, é horrível, porque as pessoas não vão prestar atenção no que tu tá falando, vão ficar lendo o texto, tá? É horrível encher de texto, tá? Então, presta atenção nas apresentações, assim, essas que chamam muita atenção, assim, principalmente do TED, assim, vocês vão ver, quem chama mais atenção na apresentação é o apresentador, não são os slides, tá? E vocês têm esse comportamento, às vezes o slide tá muito poluído, ou tu não presta atenção em nada, ou tu fica lendo tudo que tá no slide e não presta atenção na pessoa, né? Outra coisa que eu já vi, que isso vale mais pro meio acadêmico, tá? Mas eu vou falar, já que a maioria daqui tá na faculdade. Por exemplo, slide de sumário. Um negócio chato e assim, fica dando spoiler pra audiência, né? Então não bota slide de sumário, tá? Outra coisa, não bota aquele slide lá de referências, que aí tu põe a fonte 8 e aí ninguém vai ler aquilo lá. Gente, referência tu tem que colocar no teu TCC, mas assim, gente, nos slides de uma apresentação não precisa de referência, não aquela lista, tá? Tipo, tu coloca lá fonte 8 pra caber e ninguém vai conseguir ler aquilo lá, é ridículo. E outra coisa, não coloca slide de obrigado. Eu sei que isso é bomba, mas não coloca, tá? O que tu vai fazer? Se é uma apresentação mais acadêmica, enfim, né? Tu vai colocar o quê?
o teu contato, teu e-mail ali, teu nome, enfim, pode colocar tua foto, alguma coisa assim. Isso é uma maneira ok de encerrar a apresentação. Quando é uma apresentação, por exemplo, de vendas, que tu tá fazendo uma reunião com o cliente, coloca uma chamada para ação, sabe? Coloca alguma frase de impacto para o cliente realmente ver que tu fechou a apresentação com chave de ouro, tá? Viu? Olha só, tirou o índice. Não, índice tem que ter no TCC impresso, tá? Mas nos slides não faz o menor sentido, porque vai ficar, imagina só, eu vou falar primeiro a introdução, depois os objetivos, depois as justificativas. Isso é bem estranho de falar na apresentação, tá? Então pode tirar. E assim, a questão de slide de obrigado é bem nada a ver, assim, porque, sabe? Porque, sei lá, o que a pessoa fez aí, sabe? Pra tu tá agradecendo, tá? Então, ou coloca o teu contato, ou tu pode fazer uma chamada pra ação. Às vezes, sei lá, tu fez um treinamento de segurança do trabalho na tua empresa. Aí tu fala assim, vamos usar EPIs, sabe? Alguma coisa assim que chame a atenção e que feche a tua apresentação com chave de ouro, tá? E a questão de problemas técnicos também, tá? Testar o computador, testar o data show, testar, sei lá, cabo HDMI com antecedência, tá? Não chegar lá 2 minutos antes, ai meu Deus, os slides desformataram, tá? Tipo, testar tudo isso é bem importante. Ter um backup no pendrive, outro no e-mail, outro na nuvem, para não se perder, tá? Isso é bem importante. E vocês precisam disso, sabe? Então chega com antecedência, uma meia hora ali. E tem que ver se o computador não resolve dar tela azul lá, entendeu? Então testa tudo antes pra tu ter certeza, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Bom, vamos lá, anotem ali a senha, tá? Anota a senha pra vocês desbloquearem o PDF que eu vou mandar daqui a pouquinho no grupo do Telegram. A senha é assim, vai com medo mesmo. Tudo maiúsculo e tudo junto. Por quê? Porque sei que dá medo falar em público, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, tem medo desse julgamento, mas vai com medo mesmo. Aos poucos tu vai perdendo esse medo. Tu não vai perder o medo de falar em público se tu não enfrentar isso. Então vai com medo mesmo, tá? Isso é o principal. Tipo, a primeira vez vai ser um fiasco, provavelmente, mas tu vai melhorando aos poucos. E aí tu vai vendo, não, eu tenho que fazer isso porque isso me deixa mais seguro, né? Eu não posso tomar muito café porque aí eu vou ficar mais agitado. Tu vai te conhecendo e vai vendo como que tu pode melhorar, tá? Então a senha é vai com medo mesmo, tudo maiúsculo. Eu vou mandar lá o PDF, aí vocês podem abrir, tem mais dicas ali de slides, tá tudo organizadinho. Tem site para vocês pegarem imagens de qualidade, para não botar aquelas imagens com, sabe, marca d'água, que o pessoal pega assim, aquelas imagens com baixa resolução, tá? Então a senha vai com medo mesmo, eu vou mandar o PDF depois. Se vocês gostaram, manda um coraçãozinho aqui, quer tirar um print, marcar nos stories, que aí eu vou recompartilhar depois. Eu quero saber o que vocês acharam. Que bom que vocês estão aqui. Espero que vocês tenham aprendido a fazer apresentações melhores. Poxa, tem gente chegando aqui no finalzinho, mas podem assistir a gravação que eu vou deixar aí depois, certo? Mandem coraçãozinho aqui, tira print, pode marcar nos stories depois. E o PDF eu vou mandar no Telegram. Que bom, Vanessa. Espero te ver nas próximas lives também. Boa tarde, pessoal. Obrigada.